Eu já estou aqui com o Dr. José Vicente Cantatori, que é odontologista. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você. Todo nosso, viu? E vamos falar sobre um problema que acomete muita gente, né? Disfunções na ATM, mas eu acho que muita gente acha que esse estalar do maxilar é normal, né, doutor? Não é normal. Não é. ATM, a pessoa perde a dimensão vertical, fecha mais a boca e comprime as duas ATMs, do lado esquerdo e do lado direito. Vamos começar mostrando, doutor, por favor? Então. O que é esse ATM para as pessoas entenderem? Nós vamos nos utilizar do crânio. Por quê? Porque quando o paciente ele perde a dimensão vertical, isto é, ele fecha mais a boca do que deve, o côndilo, que deveria estar nessa posição de repouso na cavidade glenoide, ele recua e comprime uma lâmina que divide o ouvido interno da cavidade glenoide. Neste momento em que o côndilo comprime essa lâmina, começa a haver alguns problemas. O primeiro deles, imagine que essa articulação é como se fosse uma articulação cruzada do joelho, os ligamentos cruzados do joelho. Então nós temos os ligamentos anteriores, médio e posterior. No momento em que o paciente fecha mais a boca do que deve e o côndilo bate na lâmina que separa do ouvido interno, imagine que a minha mão são os ligamentos. O ligamento recua, atrofia e perde o limite elástico. Então quando eu vou precisar desse ligamento, ele não vai ter essa elasticidade. Não vai ter elasticidade. Então, quando a paciente abre a boca, ela faz rotação e translação. Na abertura da boca, a paciente tenta fazer involuntariamente um alongamento desse ligamento. Só que o ligamento perdeu o limite elástico, está em estresse. Então ele vem com dificuldade. Vindo com dificuldade, quando a pessoa abre a boca, dá aqueles estalos. O estalo é o ligamento que está em estresse. Em tensão de postura muscular. Isso daqui pode causar também problemas como uma falsa, labirintite. Exatamente. Parece que tampando o ouvido também, né? Por quê? Porque nós calculamos que abrimos e fechamos a boca em média de 3.500 a 4.000 vezes por dia. No momento em que o côndilo bate nesse ossinho, nessa lâmina, acontece como ocorre quando você está ao lado de um lago. Você joga a pedra na água e abre uma aura na água do lago, não é verdade? É verdade. Então, no momento em que você bate o côndilo na lâmina, vem uma vibração para dentro do ouvido e o paciente começa a ter zumbidos e começa a ter uma falsa labirintite. Mas aí, se a pessoa não tem a menor noção e nem foi no dentista, porque a gente, infelizmente, a maior parte das vezes só vai no consultório odontológico quando você tem dores, você começa a tratar de uma labirintite que você não tem. É verdade. Esse é o grande problema. Você diferenciar o que é uma labirintite verdadeira, e aí a paciente precisa tomar hormônios para reordenar essa labirintite, ou então uma falsa labirintite que é devido à compressão do côndilo na lâmina do ouvido. Um outro fato importante é que, qual a solução para isso? Primeiro, nós temos que fazer eletrodos, tanto de um lado como do outro, que é uma eletromiografia. Então, quando o paciente, eu faço 20 minutos de eletromiografia no meu consultório, o ligamento está em estresse. 20 minutos de eletromiografia, relaxa o ligamento. E aí nós fazemos uma fisioterapia de ATM. E aí colocamos, normalmente, 3 aparelhos para levantar a dimensão vertical. Isto é, com o primeiro aparelho, eu tiro o côndilo desta posição e jogo para cá. Que é a posição correta. Com o segundo, ainda não é correta. É mais para cá? Com o segundo, em posição. E com o terceiro, eu levo em posição. O importante, Cátia, essa que é a informação precisa. Para que você faça um tratamento odontológico levantando a dimensão vertical dos dentes, você precisa primeiro usar os 3 aparelhos e fazer a reprogramação neural disto, e só depois sai o último aparelho e entra a
reabilitação dental propriamente dita. Se eu fizer no sentido contrário, eu não vou ter o mesmo resultado, porque eu não consegui relaxar Exatamente. essa tensão aqui. E por que não vai ter o mesmo resultado? Imagina você, esquece isso que eu falei. Eu falo para o meu paciente, eu vou levantar a dimensão vertical. A hora que o paciente fecha a boca, ele, embora perdeu a dimensão, ele está acostumado com o habitual errado. Verdade. Então, de uma hora para outra, eu levanto a dimensão, é como se eu colocasse um sapato com salto alto de uma hora para outra e deixasse ele caminhar o dia todo. Vai ter dores na barriga da perna. Então, ele vai ter dores nessa região. E aí ele acha que o tratamento está inadequado, Está né? inadequado. Então, nesse momento, o dentista, quando faz isso, ele coloca um dentinho mais alto e o paciente começa a se queixar e fala, olha, eu não vou suportar isso. Aí ele coloca um papel carbono e manda o paciente morder. E aí vê que está mais alto, né? Aí ele vai desgastar. No momento em que ele desgasta, o paciente fecha a boca e diz assim, agora está tá bom. legal. O estar bom quer dizer o seguinte, que ele tinha perda de dimensão vertical no dente, colocou um material com uma dimensão correta. Não e seria... aí desgastou o material novo acompanhando o que estava errado. Então não é estar bom. Não é Está estar bom. cômodo. Não é estar cômodo. É estar cômodo, né? Exatamente. Cômodo como eu sentia que para mim era o normal, que era o errado, né? Exatamente. Um outro detalhe que acontece é que como o ouvido começa a receber a pancada do côndilo na lâmina, o ouvido, o organismo é maravilhoso. Ele vai reagir a essa pancada. O que ele vai fazer? Ele falou, bom, eu vou produzir uma quantidade de secreção, porque a secreção vai ser como se fosse um tamponamento, que quando o côndilo bate na lâmina, a vibração não penetra com tanta fluidez. Facilidade, né? Acontece que nesse momento a pessoa começa a diminuir a acuidade auditiva dela. Escuta menos. Engraçado, a sensação é que eu estou subindo a serra, estava fechado o meu ouvido, e lá no topo da serra abriu e eu estou ouvindo tudo. Então fica com muita secreção dentro do ouvido. Nessa posição aqui, ó, que o telespectador está vendo, tem uma trompazinha. Ela não abre todo momento, mas 4, 5 vezes por dia, quando o paciente engole, essa trompa ela abre. No momento em que ela abre, a secreção que está dentro do ouvido sai pela trompa, desobstrui, o paciente fala, nossa, abriu. Então, ele vai continuar ouvindo bem até o momento que a luz do ouvido preencher-se novamente o quê? Com a quantidade de secreção e vai ser preenchido. Um outro detalhe muito importante é o zumbido. Nós temos no ouvido 3 ossículos, estribo, bigórnia e martelo. Esses ossículos, eles ficam estáticos. Então, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, o côndilo batendo na lâmina, chega um determinado momento que esses ossículos começam a vibrar. A vibração desses ossículos representa o quê? O zumbido. Então, engraçado, doutor, eu vou dormir, deito a minha cabeça no travesseiro e fica aquele que não para, né? Exatamente é o problema de vibração nesses ossículos, devido ao quê? A compressão do côndilo na ATM. E o que é o côndilo? É essa peça móvel aqui, ó. Quer dizer, eu abro a boca, ele faz o quê? Rotação. Continuo abrindo a boca, ele faz translação. Então, o paciente que está com problema, começa a fechar a boca, vem. Até que espreme, né? No momento em que o côndilo atinge a posição de repouso, como ele perdeu dimensão vertical, ele não fechou ainda, bateu dente com dente. Acontece, Cátia, que o paciente está com alimento na boca e ele vai ter que completar o movimento. No que ele faz a força. No que ele completa o movimento, o côndilo sai para a região posterior e comprime na lâmina. Então, normalmente, nós pedimos uma radiografia dessa articulação temporomandibular. Esta lâmina, ela tem uma média de 16 milímetros de diâmetro. Com a batida do côndilo ao longo dos anos, nós pegamos a lâmina com meio milímetro, com 1 milímetro. Ela fica fininha desse jeito? Fininha. Mas não pode quebrar? Não quebra, mas tem repercussões no ouvido. Puxa. Então, no momento em que eu coloco o primeiro aparelho e começo a descomprimir o côndilo nessa posição, o que vai acontecer? Sem a compressão na lâmina, o osso vai haver uma remodelação dessa lâmina. Ela já vai se reorganizar. Readapta? Readapta. Que interessante. Existe uma reformulação óssea, como se fosse uma osteogênese, uma formação óssea na área.
Então, um outro detalhe muito importante, e esse é o mais interessante. A paciente, quando está com a boca fechada, a língua está nessa posição aqui, ó, na região inferior. Então, o que acontece quando você engole? Existe o quê? Um looping da língua. Ela faz isso. Quando você começa a fechar mais a boca do que deve, a boca fica menor, mas a língua é a mesma. E aí ela fica onde? Então, o organismo, a língua perde o espaço virtual aqui embaixo. O que o organismo faz? Aqui tem a narina esquerda e direita, tem o palato duro e atrás o palato mole, que sempre está na horizontal. Quando eu perco a dimensão vertical e eu perco o espaço da língua embaixo, o organismo faz com que o palato mole migre para cima. Que a gente empurra com a língua, né? Exatamente. Quando o palato mole migra para cima, existe uma obstrução nasofaríngica. O que acontece essa obstrução? O paciente vai dormir. O centro gnóstico no hipotálamo manda ele fazer uma respiração que os orientais chamam de prânica. É uma respiração lenta de 10 segundos, inspirando e 10 segundos expirando. A hora que o sistema, o centro gnóstico manda ela respirar a respiração prânica, com a obstrução nasal, ela cai na curte rápida. Então, imagine a pessoa repousando e refazendo a respiração do cachorrinho. Quer dizer, ela está repousando e está trabalhando. É verdade. Um outro detalhe, a língua fica nessa posição, numa posição não anterior, essa daqui. Tá. Ela fica na região do palato. Então, a paciente, quando engole, a língua faz um primeiro looping para voltar na posição original. E ela faz um segundo looping. A hora que ela faz um primeiro looping, dá um estímulo no esôfago, no movimento para que é um movimento peristáltico de cima para baixo. A hora que dá o segundo looping, dá o reverso para cima. Então essa pessoa quando come, ela engasga muito. Ela tem que tomar água, tudo relacionado com a ATM. Maria, muita coisa. Vamos para os nossos mitos e verdades? Vamos ver o primeiro deles? Olha, a disfunção da ATM pode danificar a superfície dos dentes. Na realidade, a superfície dos dentes foram danificados por algum trabalho que não foi feito corretamente e aí gerou a ATM. Então, pode ser o oposto, na verdade, né? É o oposto. Então, é um mito. Vamos ver mais um? Dor de ouvido frequente pode ser uma disfunção da ATM. Sim. Uma verdade, né? Aquela secreção dentro do ouvido, ela começa a se solidificar e começa a dar o quê? Um problema na membrana do tímpano. Começa a ter uma agudização de dor no ouvido. Tem relação com a compressão de ATM, sem dúvida. Então pode dar essas dores mesmo, né? Vamos ver mais um? Escovar os dentes de forma brusca causa disfunção da ATM? Não é verdade. Não, né? Não é verdade. Pode dar problemas de gengiva, outros problemas, né? Nós aconselhamos usar o paciente sempre uma escova com a ponta pequena e com cerdas sempre macias. E fazer uma escovação, que um americano que idealizou essa escovação é o Stillman. Você coloca a escova paralela ao dente na região superior e faz um movimento de cima para baixo. E deixando a cerda entrar entre o dente e a gengiva também para retirar, gengival. Né? E na região inferior, paralela e fazendo um movimento de baixo para cima. Se no final quiser fazer um movimento horizontal, pode. Mas o importante é cerdas da escova sempre macias. Aqueles aparelhos que a gente compra, coloca água e você consegue com aquele jato até antes, né? Antes de usar, já são saber ótimos. Direitinho a intensidade. Tem gengiva que é mais delicada, mais sensível. Aquilo é bom também, porque tira uma quantidade de alimento. Esses aparelhos têm 3 graduações. A primeira, o jato de água é muito fraco. A última, a terceira, é muito forte. Sempre a orientação é o seguinte: quando você colocar a água no reservatório do aparelhinho, coloque um antisséptico bucal, de preferência sem álcool. É um antisséptico que você coloca porque ele tem antibiótico na forma. Então você tem um spray onde o antibiótico age
contra as bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Quando a gente faz só um bochecho com esse produto, você não consegue entrar nessas partes do meio da gengiva? Não com a mesma precisão, mas já é um grande negócio. Mas se consegue se comprar isso, é ótimo, né? Eu sempre digo o seguinte, qual é a mais importante escovação que você tem no dia? É à noite antes de deitar. Por quê? Porque vamos supor, você vai dormir 8 horas. A bactéria acidogênica, que está por baixo da gengiva, ela se multiplica a cada 30 minutos. Olha quantas gerações de bactérias. É verdade. Então, se você escova o dente e coloca um antisséptico, por exemplo, sem álcool, você vai ter antibióticos na fórmula que vai diminuir a virulência dessas bactérias, neutralizar o pH salivar, e o pH salivar neutro, as bactérias acidogênicas, elas se multiplicam cada 2 horas. Isso quer dizer o seguinte, se você puder alongar o ciclo da bactéria enquanto dorme, é melhor, porque você vai diminuir a virulência dela na sua boca. E daí os problemas de cáries, problemas de gengiva, enfim, que a gente sabe que acabam atingindo muita gente. Vamos ver mais um mito ou verdade, para a gente passar para as perguntas? Mascar chiclete diariamente alivia a dor e os sintomas da disfunção da ATM. Pelo contrário, se a pessoa tem ATM e mascou chiclete, nos últimos minutos do dia, ela vai ter realmente dor intensa e vai ter que tomar um analgésico, normalmente o Tramal 10 miligramas, que é um medicamento que já tem um efeito razoável para esse objetivo. Aqui a gente tem uma foto que explica, na verdade, é uma foto demonstrando o que o doutor José Vicente até já falou ali na nossa caveirinha. Olha lá. Aqui é o disco articular. Um detalhe. Tem uma cirurgia que chama-se artroscopia. Quer dizer, pela compressão da ATM, o disco articular saiu de posição. Então, na cirurgia, nós vamos vir aqui com uma cirurgia e reposicionamos o disco em posição. Chama-se artroscopia essa cirurgia. Acontece que nunca deve ser feito essa cirurgia antes do uso dos 3 aparelhos, para levantar a dimensão e depois a cirurgia. Porque se você fizer a cirurgia antes, uma semana depois, pela compressão, o disco sai de posição e você terá que fazer uma nova cirurgia. Então, antes de mais nada, aqueles 3 passos importantes, né? Exatamente. Temos algumas perguntas aqui, vamos para a primeira delas, olha. Toninho, zumbido no ouvido pode ser ATM? Certeza absoluta. Sem dúvida, como nós explicamos anteriormente. Às vezes, Toninho, você vai no otorrino, toma remédio, mas não vai no dentista. Então não sabe que tem esse problema, né? Vamos ver mais um? Mônica Panucci. Durante muitos anos, quando bocejava, minha mandíbula estalava e depois ficava dolorido. Já não tenho mais esses incômodos, mas qual seria a causa? Isso é ATM? É ATM. Né? É o ligamento em estresse. Por quê? Naquele posição, comprimindo a lâmina, nunca está em repouso. O ligamento fica estresse. O que é o estresse? É uma força que aplicada a um sistema pode modificá-lo. E modifica. Então, ela abre a boca e no momento em que ela abre e dá cãibra, é exatamente a cãibra que o jogador sente com excesso de função numa partida. Quer dizer, ela vai ter cãibra mesmo. Nesse caso, colocar um pouco, uma bolsa de água quente antes de deitar na região, gerando um pouquinho de calor para relaxar o sistema. E aí começa a fazer um determinado exercício. Pelo menos 5 vezes, abre a boca, aí 5 vezes, lateralidade esquerda e direita. Você começa a fazer sozinha o que eu chamo uma fisioterapia de ATM. O interessante é ligar a eletromiografia, que vai relaxar o ligamento. Agora, no caso dela, sumiu. Isso é normal sumir? Pode acontecer também. Mas por que some? Se ela tem esse problema de ATM. Por que some? Porque num determinado momento para o outro, aqueles 3 ossículos que estavam vibrando, eles param de vibrar. Aí o que acontece? Embaixo desse suporte ósseo tem receptores sensitivos que funcionam como? Eu faço esse movimento com a minha cabeça, esse receptor diz assim, José Vicente, você está com a cabeça para o lado esquerdo. Eu faço isso daqui, o outro receptor, existe uma codificação. Acontece que, pela pancada do côndilo na lâmina, os receptores sensitivos, eles ficam vibrando. Então, eu estou nessa posição e recebo 5 informações diferentes, porque todos mandam informações. Conclusão, eu tenho a tontura.
já não tenho o labirinto, o zumbido. Eu passo até a tontura. Eu tenho a labirintite falsa, propriamente dita. Eu fico realmente, eu levanto, eu tenho que me acomodar um pouquinho, porque eu perco a noção de que posição eu estou. É de equilíbrio, né? Um beijo pra você, viu, Mônica? Mas é legal mesmo, assim, você procurar o seu médico dentista para ele te informar. Mas é bom procurar um odontologista que tenha já uma especialidade em distúrbios de ATM, né? Normalmente é um dentista que faz reabilitação neurooclusal. Quer dizer, esse dentista tem como fazer a reabilitação odontológica repondo os côndilo incêntrica. O que é o côndilo incêntrica? É no momento em que você fecha a boca e o côndilo está no centro da cavidade. Essa é a posição de repouso postural. Essa é a posição de conforto postural. Por isso, o dentista tem que ser também especialista em disfunção de ATM, senão ele não vai saber fazer esse tipo de trabalho para se ter o resultado esperado. Viu, Mônica? Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Juliana Cecília, já usei aquela placa nos dentes e melhorei, mas depois de 5 anos sem usar, parece que a dor está pior e que a qualquer momento o maxilar vai travar. Isso é ATM? É muito interessante. A primeira pergunta é o seguinte: a placa que nós devemos usar inicialmente deve ser rígida ou semirrígida? As 3 primeiras placas devem ser semirrígida, porque quando a paciente morde a parte inferior sobre a placa semirrígida funciona como um amortecedor. Tá, não deixa dar aquele impacto. Não deixa dar um impacto. Aí, para reposicionamento do côndilo em posição certa, aí no momento correto eu vou usar a placa rígida. Isso quer dizer o seguinte, que nós encontramos muitas pessoas já entrando com a placa rígida. Mas sem passar pelas outras etapas, né? O que acontece? Dente duro superior, dente duro inferior, é a placa rígida transmitindo toda essa dureza brígida, vamos assim dizer. O que vai acontecer? Transferência de força para ATM e vai complicar, vai estrangular ainda mais o problema de ATM. Ao invés de melhorar, piora. Piora, exatamente. Então, Juliana, vai também num profissional que seja um odontologista que tenha especialização em disfunção da ATM para fazer essa correção Kátia, correta. Um problema. Como você destrava ATM? ATM é o seguinte, o ligamento ficou em estresse, porque ele não libera uma endorfina. Aquela endorfina que você corre libera e dá aquela sensação interessante, na qual os maratonistas são viciados nessa endorfina, existe uma endorfina para o ligamento. Então, quando deu estresse no ligamento, nós pegamos o laser de 1.800 miliwatts e aplicamos nessa área. O laser vai ativar o quê? A produção de endorfinas por essas células do ligamento. Essa endorfina vai fazer com que esse ligamento que estava rígido volte a se soltar novamente. Nesse momento, a paciente sente o quê? Destravar aquilo que estava travado. Mas é verdade que quem tem um problema mais sério de ATM pode ter um maxilar que caia? Ele solta? É possível. Isto ocorre quando a alteração de ATM é tão grande que você tem o que nós chamamos de pinçamento de coluna cervical por má posicionamento da ATM. Então, nós temos músculos da coluna cervical na região posterior que tem origem e inserção em músculo mastigatório. Se esse músculo mastigatório já está em estresse e o da cervical está em estresse, né? A hora que ele recebe o comando com a boca aberta para voltar em posição, o queixo cai. Quer dizer, o sistema de monotiramento dessa ATM fica com um problema muito complicado. Então, nessa situação, nós indicamos o quê? Usar um colar cervical. O colar, ele nunca deve ser muito alto, porque a pessoa não pode ficar com essa posição. Essa é má posição. Essa aqui é correta? Você usa o colar cervical, que lhe dá um conforto. O colar quer viciar a cervical naquela situação, naquela posição. E começamos a trabalhar com ímãs de 100 mil graus de energia magnética, com um aparelho de energia magnética. Esses ímãs vão começar o quê? Fazer uma despolarização de membrana e aquilo que está rígido, né? Vai exatamente voltar a relaxar em posição. Consequentemente, nós tratamos
coluna cervical e ATM ao mesmo tempo. Te confesso que 99% dessa história toda eu desconhecia. Adorei sua participação. Dr. José Vicente Cantatori, que é odontologista, claro que volta mais vezes ao programa. Lembrar, gente, que esse é um problema que acomete muita gente, mas que, olha que eu faço esse estilo de programa há muitos anos, eu nunca tinha ouvido uma aula como essa. Parabéns, viu? Agora que a gente recebeu a aula, vamos colocar em prática. Busque um médico odontologista que tenha uma especialidade a mais em disfunção de ATM, como é o Dr. José Vicente Cantatori, para você obter esses resultados. E a saúde, né, gente? A qualidade de vida, isso é primordial. Vou passar o site dele, ó, www.odontologiacontatori.com.br. É claro que o Dr. José Vicente volta a Mulheres e a gente fala sobre outros problemas de saúde bucal aqui no Mulheres. Obrigada, viu? Muito Adorei obrigado. sua participação. E a paciente que tem problema de coluna cervical, enquanto ela toma banho, ela pode fazer exercício. Ah, é? Ela Como? faz o exercício 10 vezes nessa posição, faz um alongamento 10 vezes para o lado esquerdo e para o lado direito. Nunca faça a região posterior, porque ela vai comprimir mais a área. Ah, piora, né? É pior. E normalmente a gente faz isso. Não pode. A gente relaxa ao contrário, Exatamente. Né? E sempre dormir com 2 travesseiros. De uma forma que você dormindo de lado, o pescoço fica sempre no ângulo de 90 graus. Fica retinho, né? Fica retinho. Oh, obrigada, viu? Lhe espero mais vezes.